E agora nós vamos falar um pouco sobre propósito, né? Essa semana eu tive que fazer minha identidade. Porque a gente vai para Buenos Aires semana que vem, né? Alguns irmãos. E a minha identidade estava vencida e eu não tenho passaporte. Nunca viajei de avião, não sei vocês. Então eu sou pobre e nunca viajei de avião, né? Mas é um sonho aí que a gente está indo realizar, né? E eu fiquei pensando nessa questão da identidade que o Felipe citou. Porque ele leu o versículo que diz que a nossa identidade está em Cristo, né? E muitas vezes nós pensamos em nos apresentar, como o Felipe falou, na entrada do reino a gente não pode se apresentar com uma identidade normal, mas a nossa identidade tem que estar firmada em algo, porque se queremos entrar em algo eterno e que não é visível, a minha identidade não pode ser visível. Ela tem que estar firmada em algo que é eterno. Por isso falamos identidade em Cristo. Ela está fundamentada em algo. E da mesma forma, o meu propósito não pode ser o meu propósito. Porque se eu quero viver num reino eterno e invisível, o meu propósito não pode ser de alguém visível. Mas o meu propósito tem que estar em Cristo. Somente assim eu sou alguém habilitado a viver a vida no reino. Quem quiser abrir comigo em Efésios 1:9. Aí quem abrir, grita amém. Todo mundo achou, rapaziada? Amém. Aqui deixa muito claro, não sei na sua versão, mas na minha diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, mas isso é para mais tarde. Mas é isso que, nesse primeiro momento, nós precisamos entender. A palavra de antes que o Felipe trouxe, a palavra de agora, nós precisamos sair daqui hoje entendendo muito bem elas. E elas precisam mudar algo no nosso estilo de viver. Porque se no dia 2 de novembro vamos ter uma palavra muito profunda sobre o que é o reino, o que o reino nos pede, o que precisamos entregar para viver ele, então eu preciso construir um caminho para que quando chegar lá eu esteja disposto a abandonar aquilo que eles vão me falar. Então, pelo menos no raso, eu tenho que sair daqui hoje vivendo e entendendo. Pelo menos o raso do que é o reino, das características do reino, da minha identidade, o que eu preciso fazer quando eu sair lá, qual é o meu propósito no meu trabalho, na minha faculdade, meu propósito não. O que dentro do meu trabalho, da minha faculdade, está no propósito do Senhor. Porque esse propósito dele é apresentar Cristo em todas as coisas. Tudo que eu fizer, se não for eu fazendo, mas ele fazendo, eu cumpro o propósito. Pois vamos deixar isso para depois. Vamos lá. Estou querendo me empolgar aqui e já entrar no final da palavra. Dois pontos principais nessa palavra em específico sobre propósito. O primeiro que eu quero falar é o que nos afasta do propósito de Deus. E depois que nós entendemos o que nos afasta e pudermos abandonar isso, nós vamos falar sobre como viver o propósito de Deus. Esse é o segundo ponto. Só repetindo então, o primeiro ponto é o que nos afasta do propósito de Deus. E o segundo ponto é como viver o propósito de Deus. Então vamos discorrer sobre esses dois pontos. Então vamos lá, o que nos afasta do propósito de Deus? A gente vai começar abrindo lá em Gênesis 3:3. Eu trouxe uma palavra esses tempos aqui, algumas coisas eu vou ter que repetir, porque o assunto é muito parecido, algumas poucas coisas eu vou pegar. É bom que a maioria que estava naquele dia não está hoje. Quer dizer, bom não, é bom se eles estivessem, mas enfim. Esse primeiro ponto ele fala sobre viver por méritos. Uma das coisas que nos tira do propósito de Deus é viver por méritos. O que significa? Eu querer merecer algo.
Eu não vivo o propósito de Deus quando eu crio um objetivo e eu tento alcançá-lo sozinho. Eu tento merecê-lo sozinho. Eu tento ser bom sozinho. Gênesis 3:3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E agora só volta em Gênesis 2:9, já em seguida para a gente entrar no assunto, que é o que fala sobre essa árvore que ele citou. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está falando de duas árvores e ele está falando sobre duas naturezas diferentes. A primeira, que é a árvore da vida, que está no meio do jardim, ela representa a vida de Cristo. Não é? Isso fica muito claro para a gente. É uma figura do próprio Cristo. A segunda árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus fala lá em Gênesis 3:3, ele diz: se vocês tocarem ou comerem o fruto, enfim, vocês morrerão. Então nós estamos falando de duas árvores que, se você se alimenta de alguma delas, você reproduz coisas diferentes. Se você se alimenta da árvore da vida, você reproduz Cristo. Se você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você sempre vai reproduzir morte. Independente se você produz o bem ou o mal, continua sendo morte. Já vamos entrar mais a fundo nisso. Mesmo que pareça um pouco confuso de início. Nós não tivemos opção, correto? Quando nós, eu, Gabi, Felipe e Guilherme nascemos, nós já estávamos sobre o conhecimento do bem e do mal. Porque Adão e Eva foi quem decidiram desobedecer e eles nos tiraram do propósito. Porque se o propósito tem a ver com uma vida e nós estávamos enxertados nessa árvore da vida, nós estávamos no propósito, em Adão e Eva. Só que eles decidiram sair dessa árvore da vida e serem colocados nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento, eles perderam o propósito. E a gente vê durante toda a vida da humanidade, no restante da Bíblia, vários homens que tentaram consertar e voltar a esse propósito. Nós temos Abraão, Moisés, todos eles falharam. E eles não conseguiram nos colocar de volta no propósito. E nem nós mesmos conseguiríamos. Não é? Por natureza, assim como Adão e Eva, nós iríamos acabar escolhendo o conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos dá um novo conhecimento, como o próprio nome da árvore diz, e uma nova cultura. E eu quero falar sobre essa palavra cultura. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral e os costumes. E eu quero pegar 2 pontos em específico, para não me estender muito na cultura. Os 2 pontos específicos são a lei e a moral, que estão dentro dela. E essa lei e moral, elas nos dão um senso de justiça. Meio complicado, eu vou explicar para vocês mais ou menos. Justiça nada mais significa que maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, certo e errado. Então o que aconteceu? Estávamos na árvore da vida em Adão e Eva. Então nós enxergávamos e nós avaliávamos tudo à nossa volta como Deus avaliava, porque estávamos na árvore da vida. E Deus diz, quando vocês comerem do outro fruto, ou se comerem, né, ele deu a opção, vocês vão ser tirados e vão ser levados para a morte. Então agora saímos daquele lado e a nossa forma de perceber as coisas, de olhar e avaliar as coisas, mudou completamente. Nós fomos tirados daquilo que é eterno e colocados naquilo que é bom ou ruim, bem e mal. Só que na realidade esse bem e mal são sempre morte. Então a nossa maneira de olhar, ela virou morta. Só que muitas vezes nós olhamos o bem e achamos que é vida. E achamos que é Deus. Porque dentro de nós tem algo que busca a eternidade.
Depois nós vamos entrar nisso. E nesse desejo de buscar, de ser melhor, de merecer, como eu estou falando, nós tentamos buscar isso no bom. E nós tentamos ser pessoas boas, e nós tentamos ter ideias, ter pensamentos, e nós nos perdemos mais ainda nessa morte. E ainda achamos que estamos indo bem, né? Quem já não viu, ou eu próprio já falei alguma vez na minha vida, né? Eu sou uma pessoa boa, então vou ser salvo, né? Eu sou um cara que estou na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu faço só o bem, então eu vou ser salvo. Não, não é bem assim, né? Todos os que saíram da árvore da vida e não... Ela era algo externo, né? E agora não colocaram de volta em Cristo essa árvore da vida dentro, não tem a possibilidade de entrar no reino ou de ter o reino, que é o próprio Cristo. Eu falei naquele dia que para Deus essa árvore nunca teve nada bom, mas para aqueles que se alimentam dela, ela teria. Para Deus nunca teve nada de bom nessa árvore, mas se eu como dela, eu começo a achar que tem. E eu começo a lutar e a viver por isso. Nós acabamos vivendo segundo o maior propósito dessa árvore, que é ser pessoas boas. Por isso o maior propósito do homem é ser bom. Porém o maior propósito e único de Deus é nos fazer ser eternos. Então a diferença está entre coisas boas e coisas eternas. Em Gênesis 3:7, nos mostra bem claramente como a maneira de Adão ver as coisas mudou. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Enquanto estava na árvore da vida e se comunicava com Deus, Adão só tinha conhecimento de uma vida interna, de algo que era produzido pelo próprio Deus nessa árvore da vida. Agora, quando Adão erra e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que está à volta dele começa a ter valor. Então ele deixa de olhar para aquilo que está dentro e começa a olhar para aquilo que está fora. E logo de cara ele fica com vergonha. Eu estou nu. Ele começa a olhar para ele mesmo, ele começa a olhar para a sua volta. E é assim que nós nascemos e fazemos tudo hoje. Vivemos a nossa vida olhando para as coisas à nossa volta, porque perdemos a maneira de perceber aquilo que está aqui dentro. Agora, pelo menos, está aqui dentro, né? Quando nascemos, não. Tá difícil aqui. O conhecimento do bem e do mal tem a ver com o visível, com o que é passageiro, com tudo que está fora de Cristo. Quando os olhos de Adão começaram a ver o visível, deixaram de ver o invisível. É uma troca de vida total. Não tem como sair da árvore da vida e continuar vendo como se via lá. É uma troca de ambiente, tanto que o próprio Adão teve que ser expulso do jardim. Ele já não tinha mais nada que pudesse permanecer lá. Os olhos dele já não eram da mesma forma. A vida dele já não era a mesma coisa. Arrisco até dizer que o jardim já tinha saído do coração de Adão e Eva antes deles saírem do jardim. Por escolha deles. Quando Eva abraçou o visível e mordeu, ela negou a própria vida invisível de Cristo, que ela já tinha. E o propósito de Deus também foi negado. E até hoje, aqueles que nasceram de novo muitas vezes continuam presos a olhar para as coisas passageiras e se esquecem das coisas eternas. Porque não nos basta só agora ter a árvore da vida dentro. Precisamos nos alimentar dela e mudar de cultura. Não adianta eu ter a árvore da vida aqui dentro, que é o próprio Cristo, mas eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. E andando com as mesmas pessoas que eu andava antes.
e falando as mesmas besteiras que eu falava antes, nada na minha vida vai mudar. Agora, se eu recebo essa árvore da vida e eu busco esse propósito que está nela, a minha vida já não vai mais ser a mesma. Caderninho pequeno tem que virar toda hora. O diabo só nos ofereceu o sistema dele, de dar valor às coisas visíveis, porque o próprio diabo não tem mais a vida de Cristo. E o que nós fazemos, muitas vezes, nós continuamos, depois de nascidos de novo, a dar valor para aquilo que é externo. No novo pacto, lá em Efésios, Deus deixa muito claro que bênçãos são coisas eternas e coisas invisíveis. Nós já vamos abrir o versículo. Porém, nós continuamos dizendo que bênçãos são coisas passageiras. Nós continuamos dizendo que bênção é o nosso carro, bênção é o dinheiro que chegou. E como que os nossos olhos vão sair daquilo que é passageiro, se Deus me dá coisas passageiras e eu digo que elas mudam a minha vida, que elas me abençoam? Não, a única coisa que devemos dar valor são coisas espirituais. Abram lá em Efésios 1:3. Todas as bênçãos estão dentro de você. Efésios 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No Velho Testamento, as bênçãos realmente se tratavam de coisas externas. Mas aqui em Efésios, Deus está querendo dizer, ei, mudou, tirem os olhos das coisas que estão fora. As minhas bênçãos agora estão dentro. Não há como abençoar alguém que já tem Cristo, pois todas as bênçãos derramadas no novo pacto já estão em alguém que tem Cristo. Deus quer tirar os teus olhos de fora e botar dentro. Como posso ficar de fora do propósito? Perdendo de vista o que está dentro de mim. O diabo não precisa fazer mais nada. E nós continuamos botando a culpa nele. Vamos ler lá João 10. Muitas vezes eu já achei que o ladrão era o diabo. Eu vou ler e vocês vão entender. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu sempre achei que estava falando do diabo aqui. Na realidade, ele está citando um sistema que Satanás já colocou, que é o que falamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo ele não faz mais nada. O que ele chama de ladrão aqui é tudo que não entra pela porta. E a porta é Cristo. Então, tudo que entra na minha vida, ou que sai do meu pensamento e não é Cristo, é ladrão. O ladrão do meu propósito são as minhas ideias, os meus pensamentos, e tudo aquilo que eu aceito do que os outros falam, do que os outros me oferecem, e não vem de Cristo. Todo relacionamento que eu entro e não está na vontade de Cristo, isso é ladrão na minha vida, não é o diabo. O ladrão é o nosso jeito. Nosso jeitinho de fazer as coisas é o ladrão. Vou entrar em alguns assuntos chatinhos, mas antigamente era mais fácil de entender o reino. E a gente vê que antigamente tinha um rei e todos se submetiam ao rei. Mas conforme o tempo foi passando e fomos avançando, hoje temos uma democracia. Então agora eu já não entendo mais muito bem o que é um rei e o que é obedecer. Que agora eu voto. Agora eu vivo numa cultura que tem urnas, em que eu posso escolher se eu sou direita ou esquerda. Eu ia pegar no pé aqui, ser engraçado de alguns.
alguns irmãos são de esquerda, né? Que tem lá o documentário que a Maria mostrou esses dias, que é Democracia em Vertigem, né? E eu arrisco dizer que o que está em vertigem é o reino, não é a democracia. Infelizmente. Porque estamos tão... Esses dias eu me peguei, não era discutindo veementemente, mas conversando com a Maria sobre direita e esquerda. Ah, Bolsonaro e Lula. Ah, não sei o que, não sei o que. E muitas vezes eu já me peguei nesse assunto com ela. Tentando levar ela a entender algo que grandes coisas vai mudar. O que vai mudar se a Maria começar a achar que é direita? Se a Maria achar que é assim, mas não entender nada do reino? Não vai mudar absolutamente nada no final das contas. Por que nós discutimos e falamos mais e baseamos a nossa vida naquilo que é de direita e esquerda, se Deus não perguntou se você é direita ou esquerda? Deus não perguntou, não colocou uma urna, não fez você escolher, você quer democracia assim ou assado, você quer comunismo ou quer assim. Ah, o presidente é assim, é ruim, não sei o quê, o outro está preso. Enfim, o que Deus quer é mandar e nós obedecemos. Por que estamos mais interessados em falar de direita e esquerda e basear amizades e relacionamentos e tudo à nossa volta em direita e esquerda, se deveríamos só nos atentar ao que Deus está mandando nós fazermos? Por que eu converso mais com a minha irmã sobre direita e esquerda e converso pouco sobre o que Deus está mandando a igreja fazer? Porque nós temos uma mentalidade de democracia. Porque o meu jeitinho é assim assado. Porque eu posso fazer desse jeito, daquele outro. Porque as coisas vão melhorar. Nada vai melhorar nesse mundo. Temos que nos preocupar com esse reino, que tem a ver com um rei, que não tem escolhas. É um rei e é a vontade dele. E se a minha cabeça está perdida nas coisas de direita e esquerda, está baseada lá, eu vou continuar sempre baseado naquilo que é visível, naquilo que é passageiro, e vou perder, eu vou deixar passar. As besteiras, as palavras que eu falo quando eu estou olhando para as coisas, para os problemas, para as coisas passageiras, não vão ser apagadas. Eu estou perdendo tempo enquanto eu estou falando dessas coisas. Deus não vai chegar lá no dia do julgamento e Ele vai falar, não, pode voltar lá, muda as tuas palavras. Pensa mais no reino, para de pensar em Bolsonaro e Lula. Hoje em dia foi nos dada muita liberdade. E aí perdemos o senso de autoridade. Não é porque é o Bolsonaro, não, mas hoje em dia tem muita gente que xinga o presidente. E a Bíblia fala que a autoridade tem que ser respeitada. Não importa se você é de direita ou esquerda. Vamos orar rapidinho, irmãos. Deus, que o Senhor tire de nós essas ideologias, esses pensamentos, que nós é que permitimos que entrassem em nossas vidas. Não queremos basear nossas conversas, a nossa vida, em nada que há em nós, naquilo que é visível e passageiro, e não em homens, ou em sistemas, ou em direitas e esquerdas. Nada na nossa vida é baseado nessas coisas, Senhor. Firma a nossa vida agora naquilo que é invisível. Nós queremos sair daqui hoje com os olhos para dentro, preocupado com o que acontece com a igreja e com o reino, Pai. E não com o que acontece lá fora, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá. Acho que eu nem li. Falei tudo aqui e foi. Quem puder abrir comigo lá em Lucas 24, 13 a 32. Os discípulos a caminho de Emaús. Agora vamos começar a ir mais para o ponto, segundo ponto, que é como viver o propósito. Estamos chegando lá.
Lucas 24, do versículo 13 ao 32. A gente vai dar uma lida rápida e depois eu pego os pontos aqui que eu estou querendo falar. Todos? Amém? Posso mandar? Naquele mesmo dia, dois deles, que estavam se referindo aos discípulos, dois deles, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha só, irmãos, enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único viajante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Perguntando para Jesus, né? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Marquem bem esse ponto. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Assim somos muitos de nós nos dias de hoje. Lá no versículo 20. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Os olhos deles estavam cegos para o próprio Jesus Cristo que estava na frente deles, porque eles estavam de olho no próprio propósito que eles tinham, no propósito que eles criaram na mente deles. Foram eles que criaram na mente que naquele tempo Jesus iria restaurar o reino a Israel. E eles estavam falando, como é que ele morreu, como é que ele não sei o quê e não restaurou o reino? Ou seja, estiveram com Cristo, mas não entenderam absolutamente nada do que ele estava fazendo. E assim, muitas vezes nós estamos com Cristo aqui dentro e não entendemos absolutamente nada do que ele quer fazer. E achamos que a nossa ideia, o nosso pensamento é o nosso propósito. Ele explicou toda a Escritura para eles, explicou tudo o que todos os profetas falaram. Aí eles começaram a ir entendendo o propósito, que era o que ele estava falando. E aí no final eles percebem que é ele. Já tarde demais ele sai. E eles perguntam um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava desse propósito, das Escrituras, do que ele fez? E é assim que muitas vezes nós estamos. Ligados no nosso próximo 5 extra, ou mais 5 a partir de agora? Extra? Tá, fechou.
Perdão, galera. Estamos assim, de olho nas nossas coisas, nos nossos objetivos, no nosso próprio propósito, e não estamos conseguindo perceber a vida de Deus e o tempo de Deus que vai passando. Sendo que muitas vezes só temos que sentar, prestar atenção no propósito dele, e entender o propósito dele é o que vai fazer o nosso coração queimar. Lá em Eclesiastes 3:11, não precisa abrir, mas depois você pode ler, fala que o coração humano, o coração dos homens, ele anseia pela eternidade. O nosso coração busca a eternidade. Só que a partir de Adão e Eva, como os nossos olhos foram tirados do que é eterno, nós tivemos que buscar em algum lugar. E quando foi nos dado o conhecimento do bem e do mal, nós buscamos no que é bom, buscamos no que é melhor. Mas não conseguimos mais ter à vista aquilo que é a própria eternidade que está em Cristo. Agora, quando nascemos de novo, isso está disponível. Só que se nós não entendermos o propósito, vamos ficar que nem esses 2 discípulos. Vamos ficar viajando. Bah, cara, por que está acontecendo? Por que a igreja está fazendo isso? Por que Deus fez isso com a minha vida? Eu não estou entendendo nada. Por que esse problema está aqui? Sabe aquele cara parar 2 meses no problema e 2 meses ele fica reclamando, meu Deus, cara, por que Deus não tira isso logo de mim? Temos que abrir os olhos para esse propósito que Ele estabeleceu em Cristo. E aí sim o nosso coração vai começar a queimar por algo. Isso é muito claro, porque se nós entendermos o propósito, o nosso coração queima por buscá-lo. Porque o nosso coração deseja aquilo que é eterno. Nós fomos criados para isso. O nosso coração deseja voltar ao original, que é o próprio Deus, a vida de Deus que estava na árvore da vida, a qual fomos tirados. O nosso coração, no fundo, ele anseia por um só propósito. Quem puder abrir comigo em Romanos 5, versículo 12 ao 19. Opa, passei. Amém? Todos abriram? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Isso já vimos. A árvore do conhecimento do bem e do mal gera morte. A morte reina. Lá no mundo, ela ainda reina até hoje. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Como eu falei, já não temos mais escolha. O qual era um tipo ou uma figura daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Esse é o propósito. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como, por meio da desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pelo único ato de obediência de Jesus Cristo, nos é permitido viver de novo esse propósito que foi perdido quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Reinarão em vida por meio de um único homem, reinarão em vida. Não está falando de um reino que vai vir, mas está falando de uma vida que já está, de um reino que já pode ser vivido, por meio da obediência de Jesus Cristo. Por isso que eu falo que o propósito é em Cristo, porque entrando nele, tendo ele, aí sim eu sou permitido a viver essa identidade, esse propósito. Quando não entendemos o propósito, negamos a vida de Deus, que foi aquilo que eu mostrei com os discípulos. Ontem eu estava lá na casa da minha mãe, foi ontem, né? Foi ontem. E aí eu tomei banho lá, estava me arrumando para vir para oração. E aí beleza, tomei o banho todo. E aí eu peguei a toalha que estava lá em cima do box, tal, me sequei, saí. Aí quando eu cheguei na cozinha, a minha mãe assim, João, essa toalha é de chão. Eu assim, pô, mas como é que eu ia saber? Ela falou assim, não, já te falei várias vezes, a toalha que fica em cima é de chão. As do lado não são de chão, são para se secar. E aí na hora me veio, pô, quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas, ou nós fazemos do nosso jeito, quebramos a cara, e depois a gente fala, eu não sabia. Mas a Bíblia é muito clara. Precisamos entender a lei, a cultura desse reino. Porque eu não vou poder chegar lá e dizer eu não sabia. Uma vez eu lembro que eu e a Gabi, a gente estava lá em Curitiba, a gente estava ainda bem no início se conhecendo. A gente foi num congresso lá. E lá em Curitiba, cara, uma loucura lá. Eu ainda não dirigia. Talvez eu ia ter um pouco mais de habilidade, né? Mas a Gabi estava dirigindo e ela se perdia completamente, até que uma hora a gente entrou numa via de 4 faixas e estava vindo ônibus, estava vindo um monte de carro, a gente entrou na contramão. Cara, ali se tu bate o carro, ali se tu leva uma multa, é aquela história. Tu vai poder falar pro policial, eu não sabia, eu não sei o quê. Mas isso não tira a consequência. Isso não te livra da pena, da multa. A mesma coisa no reino. Se eu chegar lá e falar, eu não sabia que não podia ser aquilo que eu achava. Eu não sabia. Pô, tem certeza não era só ser bom, não era só deixar de fazer aquilo, dar comida para o pobre, deixar de comer carne, fazer não sei o quê. Não tinha nada a ver com isso. Precisamos entender o que o reino está pedindo. O reino não está pedindo pessoas boas, está pedindo filhos obedientes. Ser ignorante ou não entender de uma lei não me livra das consequências dela. Não é isso? Já vamos aqui então. Para encerrar, só vamos ler então rapidinho, Romanos 8. Deixa eu até ver aqui que eu... João, como que eu entro nesse propósito e não saio mais dele? Vamos ver agora. Romanos 8, versículo 31 ao 39, para encerrar. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Coisas passageiras? Problemas? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus ou do seu propósito que está em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo ele fala sobre lei, sobre a lei do espírito de vida. E para encerrar, eu faço engenharia, né? Então mexo bastante com a questão da física. E o universo ele tem vários mistérios, mas para explicar essa lei é mais fácil explicar assim: como você entra no propósito e não sai mais? Como que você entra nisso e nunca mais é separado desse amor? Existe a lei da gravidade no universo, que também é uma lei invisível. E assim como a lei da gravidade, é como se Cristo fosse o núcleo da Terra. Todas as coisas se reúnem e são puxadas por Ele. Na gravidade você pode fazer o que quiser, pode orar, pode pedir um milagre, mas tu pular do alto de um prédio, tu vai ser puxado para o centro da Terra e vai morrer. Porque a lei da gravidade, ela não é vencida por qualquer coisa. E quem dirá a lei do Espírito de vida que está em Cristo? Se Ele é o centro e Deus diz que tudo se reúne nele, nada pode te separar disso. Você só precisa se permitir ir. Nada vai te separar. Amém? Sempre sendo puxado para o centro, que é Cristo. Amém, galera?